Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 15. Liberdade por meio de ação. 3.17. Já não restam deveres para aquele cujo amor único é o eu, que se deleita no eu, e no eu repousa satisfeito. 3.18. Esse homem nada ganhará se agir no mundo e nada perderá se o fizer. Não é dependente de nada nem de ninguém fora do eu. Paramahansa Yogananda definiu o ego como a alma identificada com o corpo. Essa identificação estimula o homem a agir com base na falsa crença de que este mundo é real. As estrofes acima não insinuam que as almas iluminadas se abstêm da ação. O próprio Deus, o divino dramaturgo, afinal de contas, escreveu, encenou, dirigiu e interpretou todos os papéis em seu grande drama do universo. O objetivo do drama é levar a humanidade a compreender pouco a pouco que tudo não passa de um espetáculo do qual as pessoas participam, mas no qual nunca realmente se envolvem. Deus se satisfaz com saber que os homens anseiam por reabsorver-se nele, depois que o pano cair e a unidade com ele for atingida. Mas Deus precisa de trabalhadores no local e, portanto, agradam-lhe aqueles que decidem permanecer aqui para, movidos por um gesto sem desejo, ajudá-lo a produzir a peça. O importante é não agir por inspiração do ego. Nossa separação de Deus é ilusória. Todo pensamento que ruminamos, todo feito que realizamos, todo desejo que abrigamos, são mero reflexo da sua consciência infinita. O dramaturgo humano escreve todas as cenas de sua peça. Esta precisa de um vilão, ou, quando menos, de personagens antagônicas. Sem a tensão dramática não há drama, e o público perde interesse. De fato, se o dramaturgo for bom em seu métier, gostará de escrever também as cenas dos vilões, pois é preciso habilidade para mostrar a lógica inerente ao mal, de seu próprio ponto de vista. No fundo de tudo o que acontece há um segredo, a alegria divina, sem a qual o universo não se teria manifestado. As pessoas aferradas ao corpo gritam com angústia, mas não pode haver alegria no sofrimento. Entretanto, quantas histórias desfiam mais tarde, com uma pontinha de orgulho, discorrem sobre aqueles mesmos tempos em que mais padeceram na vida. Tudo é em graus variados de manifestação, bem-aventurança. Até a capacidade de sofrer pressupõe uma capacidade mais refinada para vivenciar a beatitude. O sofrimento provém sobretudo do pensamento. As coisas não deveriam ser como são. Em suma, está implícita no sofrimento a ideia de como as coisas deveriam ser, e assim a alma lhe sussurra, possivelmente acabarão sendo. 3.19. Portanto, cuida para te veres livre de apegos ao empreender quaisquer ações, físicas ou espirituais. Não agindo em interesse próprio, encontrarás o Ser por Supremo. As ações físicas são praticadas quando aplicamos a força vital a um nível concreto de realidade. As ações espirituais são praticadas quando extraímos a força vital do corpo físico. Agir espiritualmente neste mundo significa ter consciência do eu interior e irradiar essa consciência para os outros seres e para o mundo. O apego é o caminho para a servidão. O desapego é o caminho para a libertação. Certa vez perguntei ao meu guru, que desempenhara encarnações passadas, conforme nos contou, papéis de destaque no mundo, se o mestre sempre conserva a elevada condição de Nirvikalpa Samadhi quando é enviado para desempenhar tarefas ativas em nosso plano. Sua resposta foi das mais enfáticas: ninguém perde jamais a consciência íntima de ser livre. 3.20. Seguimos unicamente a vereda da reta ação, Raja. Janaka e outros como ele, Karma Yogis, alcançaram a perfeição. Se queres orientar teus semelhantes, também tu deves ser ativo. O rei Janaka era já de fato um yogi iluminado e uma alma liberta das vidas anteriores. Sua missão, embora terrena, devia constituir exemplo de ação reta para os não iluminados, cumprir conscienciosamente os deveres, mas sem apegos. Lahiri Mahasaya costumava citar o ensinamento do grande Rishi Ashtavakra. Se queres ficar livre da reencarnação,
Evita os prazeres dos sentidos como evitarias veneno açucarado, devotando-te aos atos de perdão, piedade, contentamento e amor à verdade e a Deus, como se bebesses néctar. A mais excelsa atitude de Sat consiste, obviamente, em ser impessoal, perdoar, ser piedoso, sentir contentamento, amar a verdade e Deus, tudo isso de maneira desprendida, sem nada referir ao próprio ego. No ato do perdão, por exemplo, não devemos nunca pensar, sou eu quem perdoa, pois esse pensamento pode inundar a mente de orgulho. Convém antes dirigir o fluxo de nossa energia e a atenção para fora, para a pessoa que estivermos perdoando. 3.21. Tudo que o ser superior faz, o ser inferior imita, estabelecendo assim um padrão de comportamento correto no mundo. O esquema adotado nesta escritura em estrofes separadas torna possível aqui e ali interromper seu fluxo para inserir outras ideias. Na estrofe em apreço, encontramos não apenas um motivo para pessoas voltadas à espiritualidade viverem segundo princípios elevados, mas também uma resposta à crítica que lhes assaca com frequência a gente do mundo. Se estão tão preocupados em fazer o bem, por que não se empenham mais no progresso da humanidade? Essa crítica corriqueira é um sofismo que muitas vezes dissuade os idealistas de prosseguir na busca espiritual. Por que você não faz mais pelos outros? Ora, há inúmeras maneiras de praticar o bem neste mundo sem necessariamente realizar grandes feitos. Pense-se nas caixinhas dos partidos políticos. Dinheiro acumulado por adeptos convictos de que este ou aquele figurão irá mudar tudo para melhor. Mas que bem duradouro foi jamais praticado? Essa pergunta nem sequer precisa de resposta. Plus ça change. Dizem os franceses. Plus c'est la même chose. Quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. Tenha-se em mente o ardor com que certas pessoas saem a campo para convencer os outros a agir como devem. Tais pessoas gritam lemas a plenos pulmões, organizam passeatas turbulentas e gastam montanhas de dinheiro a fim de persuadir os outros a parar com as guerras. A cólera pode, porventura, estabelecer a paz? O grito, abaixo, a bomba, põe fim aos massacres? Ainda que os homens só dispusessem de varapaus, logo voltariam a se estrangular tão logo suas emoções se transformassem em cólera. E quem quer brigar lançará mão, por certo, de quaisquer armas que estejam ao seu alcance. Um exemplo de loucura quase ridícula, pelo menos seria ridículo caso não houvesse provocado tanto sofrimento, é o moderno comunismo. Rússia e China trucidaram em conjunto cerca de 100 milhões de seus próprios cidadãos para lhes impor uma filosofia supostamente destinada a promover o maior bem para o maior número. O que precisa mudar não são os sistemas sociais, e sim a consciência humana. A melhor maneira de aperfeiçoar a sociedade seria, não resta dúvida, criar sociedades menores capazes de inspirar seus membros a promover as mudanças recomendadas dentro de si próprios. Individualmente, em vez de forçá-los a marchar em fila cerrada rumo a um bem geral que quase sempre acaba em desastre. Quando um exemplo funciona, outras pessoas podem inspirar-se nele e querer mudar. Sem o desejo de mudar, ninguém se sairá bem em nada. A primeira responsabilidade que o universo impõe a cada pessoa é esta: muda-te a ti mesmo. A lua, já se disse, espalha mais luz que todas as estrelas. Um ser humano transformado causa mais impacto benéfico nos semelhantes que 1 milhão de visionários a clamar por aperfeiçoamentos que, uma vez cessada a balbúrdia, os deixam exatamente como sempre foram. Mesmo um olhar superficial, a história mostra, sem sombra de dúvidas, que apenas num campo de atuação houve resultados concretos. O único impacto na sociedade com efeitos benéficos duradouros ocorreu no âmbito da religião. Houve, bem entendido, guerras e perseguições em nome de Deus. Isso pode e deve ser imputado à natureza humana, não aos ensinamentos que nos recomendam amar a Deus e ficar em paz com o próximo. Seres humanos imperfeitos, ávidos de batalha, sempre usarão o nome de Deus como lema, não como mostra de devoção. E, portanto,
inutilmente. Deus jamais subscreve semelhantes crenças religiosas, mas as pessoas se apressam a infectar-se umas às outras com suas imperfeições. Os verdadeiros salvadores da humanidade sempre trouxeram a este mundo a única influência capaz de permanentemente melhorar alguma coisa. Todos os grandes mestres declararam que o primeiro dever do homem é melhorar a si mesmo, não impingir aos outros suas opiniões sobre autoaperfeiçoamento. Mas disseram também que a verdadeira evolução só é possível por meio de uma consciência superior unificadora. No entender de quase todos os grandes mestres, à exceção de Buda, que, como vimos em outra parte, de forma alguma discordava deles no fundo, o progresso contínuo ocorre apenas com a assistência e a inspiração de Deus. Uma das formas de aperfeiçoamento consiste em partilhar com os semelhantes, sem coagi-los, qualquer inspiração que porventura nos ocorra. Partilhá-la é a melhor boa ação que podemos praticar, desde que num espírito de liberdade interior. Se só buscarmos Deus sem olhos para o resto da humanidade, ainda assim faremos pela humanidade, como a lua cheia comparada ao firmamento inteiro de estrelas fugidias, muito mais que qualquer político vitorioso nas eleições. O sábio, que depois de toda uma vida, a tarefa na verdade exige bem mais de uma, alcança a percepção direta de Deus e o estado de unidade com Ele, não precisa fazer nada para ajudar ninguém, e ainda assim, sua existência será uma bênção inapreciável para o mundo. Quem todavia age no plano terreno dando exemplo de amor divino, perdão, paz e alegria celestial, terá incontáveis seguidores. Seu impacto na sociedade como um todo há de ser incalculavelmente maior que qualquer outro. O homem voltado à busca espiritual tem de compreender que nada mais benéfico poderá fazer em prol de seus semelhantes do que aquilo que já está fazendo. E vamos continuar nas cenas dos próximos capítulos, o mesmo capítulo.